dizer, senhor presidente, que hoje ainda tive uma conversa com o presidente Renan e há uma disposição de acelerarmos o processo de apreciação de matérias vinculadas ao que nós temos vivenciado hoje no noticiário relativo à violência contra a mulher, que ficou mais configurada ainda nesse episódio no Rio de Janeiro. É importante que o Senado possa dar sua contribuição. Vi uma disposição do presidente Renan, que já tinha trabalhado também essa agenda já há algum tempo, e eu queria dizer que é lamentável que o Brasil ocupe a 5ª posição diante dos demais países do mundo, com o 5º país no mundo que mais tem estupros. É lamentável que a questão da mulher seja um caso de polícia no nosso país. É inaceitável isso. Nós tínhamos que ter o maior número de mulheres aqui no parlamento. Nós tínhamos que ter um tratamento igual. E se fosse para ser diferenciado, a favor das mulheres, que também são mães. Mas, lamentavelmente, a questão da mulher, a causa dos direitos das mulheres no nosso país, no Brasil, ainda é um caso de polícia, como a gente vê agora no Rio de Janeiro. Entendo que quando o Brasil quiser ser um país desenvolvido e que possa alcançar o respeito do mundo inteiro, a questão da mulher vai ser um caso de política que pacifica o país, e não ao contrário. Fico vendo aquela propaganda do TSE, e até cumprimento os criadores, é uma peça publicitária importante, que tenta desfazer uma série de preconceitos contra a mulher nas diferentes profissões. Mas bem nessa hora, a gente lida agora com esse caso no Rio de Janeiro que nos chocou a todos. Então, eu queria cumprimentar a decisão do presidente Renan de trazer ainda hoje. Vi que ele tomou providências para que o Senado possa dar a sua parcela de colaboração nessa hora, como Casa Legislativa, aperfeiçoando o Código Penal brasileiro, que, lamentavelmente, o Congresso não atualiza, da década de 40, agravando o crime de estupro, quando praticado, como prevê o projeto, por mais de 2 pessoas ou mais de uma pessoa. Mas, senhor presidente, todos que me acompanham pela Rádio e TV Senado, eu acho que, inclusive, o presidente provisório, como ele mesmo chama, Michel Temer, cometeu um grande equívoco, que se soma a outros, né? Em 20 dias, hoje completa-se 20 dias, eu não estou aqui cobrando nem apontando o dedo. Eu estou apenas constatando. 2 ministros importantes caíram, e hoje eu vi no noticiário o pessoal falando, olha, foi a equipe econômica mais fantástica. Mas um membro dessa equipe econômica, muito operoso, o senador Jucá, saiu do governo. Ontem foi o ministro do Combate à Corrupção e da Transparência. E, equivocadamente, o presidente Michel Temer mantém um time de homens como ministros. Nenhuma mulher ministra. Ele se sensibilizou com esse caso do Rio e pretende criar o que está se chamando de um núcleo de proteção à mulher. Eu acho que, nas atitudes que tomamos, é que mostramos respeito com as mulheres. Qual é a explicação para um país de 204 milhões de brasileiros e brasileiras não ter nenhuma mulher como ministra? Não tem explicação, não tem justificativa dizer que os partidos escolheram. Então, senhor
presidente Michel Temer, acho que todas as iniciativas que possam vir das instituições públicas no sentido de dar maior proteção às mulheres são bem-vindas. Mas são atitudes como montar uma equipe que a gente deixa claro a compreensão que temos, ou a visão que temos, o conceito que temos sobre o compartilhar poder, responsabilidade entre homens e mulheres. Eu acho que fica bem claro que o governo Michel Temer está na contramão, fazendo o contrário do que deveria, nesse aspecto da composição do próprio governo. Mas, senhor presidente, caros colegas senadores, eu venho também à tribuna para relatar, e aí aqui que fique claro, para todos que têm compromisso com a ciência e tecnologia, eu hoje procurei o presidente Renan, fiz com que ele visse que tivemos um problema sério naquela última sessão do Congresso Nacional, na madrugada, quando, na apreciação dos vetos, 8 vetos ao marco regulatório da ciência e tecnologia, vetos que foram um equívoco por parte do governo da presidenta Dilma. Ela mesma tinha sinalizado que não teria vetos, mas veio a equipe econômica, baseada nessa lógica que segue agora com o governo interino, de só ver números e números, e fez 8 vetos que, de alguma maneira, prejudicaram uma lei que foi construída com tanto sacrifício pela comunidade técnica científica no Brasil e que é tão importante para o Brasil se firmar como uma grande nação diante do mundo. Me refiro ao projeto de lei da Câmara 77 de 2015. Fui relator aqui em 2 comissões. O senador Cristóvão também foi relator. Lá na Câmara dos Deputados era o Bruno Araújo, que hoje é ministro, o Cibá Machado cumpriu um papel. Foram centenas de reuniões, de encontros da comunidade científica, envolvendo toda a comunidade científica brasileira, construindo uma proposta que se transformou em lei, que atualizou o Brasil do ponto de vista da ciência, tecnologia e da inovação, mas, lamentavelmente, esses 8 vetos foram mantidos, e foram mantidos por obra do acaso, pela madrugada, porque eu falava para o presidente Renan, quando alcançou 41 votos, ele imediatamente fez a apuração, e lá faltavam apenas 3 votos para que os vetos todos fossem derrubados. Eu mesmo estava entrando na chapelaria, de volta para o plenário da Câmara dos Deputados, um outro grupo grande de senadores que estavam numa outra reunião, chegando também para votar. Nós teríamos com folga a condição de derrubar os vetos, porque temos um quase consenso, tanto no Senado quanto na Câmara, de que o projeto original, votado na Câmara, aperfeiçoado aqui no Senado, e que virou lei, me refiro ao projeto de lei 77 de 2015, ele não poderia, ele fica desfigurado com os vetos que foram feitos. Qual é a proposta agora? Já que há uma receptividade muito grande no plenário da Câmara e também no plenário do Senado, já que há uma compreensão, uma maturidade do país, e já que há uma legitimidade muito grande desse projeto, pela forma como ele foi construído, não foi uma lei feita aqui no Senado ou na Câmara para a comunidade científica, para um setor estratégico do Brasil. Ao contrário, foi a comunidade científica, foram as universidades, os centros de pesquisa, foram as organizações ligadas ao setor que nos ajudaram a elaborar uma lei atual, moderna. E eu estou, então, apresentando um aperfeiçoamento na legislação, espero que possa tramitar rapidamente na Câmara e no Senado, recolocando a lei original que nós aprovamos. Ou seja, por um outro caminho, eu busco fazer com que esses vetos não tenham
acolhimento, no funcionamento e no crescimento da ciência e tecnologia. Isso é muito importante que aconteça. Mas queria, senhor presidente, já para concluir, dizer que há também aí um grande equívoco do governo do presidente Michel Temer. Ele demitiu 2 ministros em 20 dias, trouxe de volta o Ministério da Cultura e foi fruto de uma mobilização nacional, como há muitos anos nós não víamos, legítima, de todos que trabalham a cultura. E eu vi algo que nos anima, que nos faz ter fé num país, quando vi, independente do nível de organização, de alguém pedir, todos que têm a dimensão, a compreensão da importância da cultura para um país igual ao nosso, pedir que volte o Ministério da Cultura. Sei que há muita incompreensão em relação à Lei Rouanet, tem que ser melhor entendida, tem que ser aperfeiçoada, é verdade, mas já estão propondo lá uma história de uma CPI, talvez vulgarizando esse instrumento do parlamento que é tão importante. Por que o atual ministro não aperfeiçoa, não propõe? Veja o que é que houve. O Ministério da Cultura foi criado no governo Sarney, Tancredo Neves. Depois foi extinto no governo Collor. Mas foi no governo Collor que o embaixador Rouanet, no final do governo Collor, construiu essa proposta de lei de incentivo à cultura. É importante que ela seja atualizada, se tiver que ser moralizada, que seja moralizada. Mas não vamos satanizar a classe artística, não vamos satanizar aqueles que trabalham para que a expressão da cultura, da história do nosso povo possa ser passada de geração para geração. É muito atraso, muito conservadorismo que a gente vê no Brasil, que vem no vácuo dessa intolerância, desse confronto que o país está metido. Faço esse registro para fazer aqui um apelo. Nós vamos atualizar a legislação, nós vamos corrigir os problemas na lei da ciência e tecnologia, estou me propondo a isso, tenho certeza que vamos construir um consenso, tanto no Senado como na Câmara, mas eu queria também pedir e fazer um apelo e deixar registrado, e não vou desistir de que feche outros ministérios, mas o da Ciência, Tecnologia e Inovação é Ministério do Futuro. Quando a gente reúne educação, cultura, ciência e tecnologia e a causa ambiental, nós estamos falando do futuro. Nós estamos falando dos desafios do século XXI. Por isso que eu vejo como inaceitável. Eu propus, junto com outros colegas, nós vamos ter uma audiência. Já tivemos com a comunidade científica, vamos ter uma audiência com o ministro Kassab, para que, de alguma maneira, possa se debater, porque não tem como juntar comunicação com ciência e tecnologia, isso não existe. É o Brasil querendo caminhar para trás, para o século XX, e não seguir no século XXI. Por isso que eu faço um relato aqui. O Ministério da Ciência e Tecnologia também foi criado, senador Requião, por Tancredo Neves, Renato Ache, um histórico que Vossa Excelência não só conhecia, mas certamente vindo aqui defende. É um MDB histórico, criado pelo Tancredo Neves, também do MDB histórico. Renato Ache foi o primeiro ministro da Ciência e Tecnologia no Brasil. Nosso colega Luiz Henrique, um querido amigo, foi ministro da Ciência e Tecnologia. Vem agora o governo interino do PMDB e acaba com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu não consigo entender qual é a lógica. Em vez de valorizar aquilo que historicamente o MDB ou o PMDB fez, pisa em cima, tripudia e expõe a um desafio toda a comunidade científica brasileira. Qual é o país que pode seguir em frente desprezando a ciência, a tecnologia e a inovação? Um país como o nosso, 20% da biodiversidade do planeta está aqui. Um país que produz alimentos
deve, se nós seguirmos trabalhando por esse Brasil, passar a União Europeia do ponto de vista da produção de alimentos e ter como último alvo os Estados Unidos. E como é que se produz alimentos? Com tecnologia. Como é que a gente tem saldo em balança comercial? Como é que nós queremos viver os tempos modernos, desprezando a ciência e tecnologia, o conhecimento? Eu estive na Califórnia alguns anos atrás e fiz uma pergunta: como vocês transformaram um deserto no 7º, 8º PIB do mundo? Uma pergunta. Fiz isso na Universidade de San Diego, fiz isso na Universidade de São Francisco, fiz isso na Universidade da Califórnia, numa viagem que fiz como senador. A resposta foi uma só, em todos os lugares: transformando conhecimento em bons negócios. Transformando conhecimento em bons negócios, apostando no ser humano, no desenvolvimento do ser humano, na geração de ciência, tecnologia e inovação. Foi assim que eles transformaram um deserto numa região que tem um PIB maior do que a grande maioria dos países do mundo, criando universidades, criando leis vinculadas ao incentivo à ciência, tecnologia e inovação, e com isso eles fizeram a transformação. Em séculos? Não, em décadas. Poucas décadas. Poucas décadas. É assim que nasceu o Vale do Silício. É assim que nasceu as maiores empresas do mundo. É assim que as empresas, os grandes laboratórios de fármacos estão se mudando da Suíça, que a gente tinha a ideia que tudo é na Suíça, para a Califórnia. E imagine, nosso Brasil não é um deserto. Nosso Brasil é um país fantástico, uma terra realmente abençoada, uma terra que tem um povo que só precisa de oportunidade para fazer a grande transformação. Mas desse jeito, no confronto, nos golpes, nos impeachments falseados, sinceramente, nós estamos andando para trás. Porque qual é o país que vai ser respeitado se não tem uma democracia sólida? Se não respeita a soberania do voto, e que numa intolerância inexplicável vai enfrentando o próprio eleitor. Fazia muito tempo que eu não via tantas manifestações espontâneas no Brasil, nas ruas, no meio de feriados, como foi aqui a Marcha das Flores das Mulheres, que foram até a frente do Supremo. Mas são tantas as provocações que os brasileiros e as brasileiras estão reagindo agora de uma maneira, eu acho que não atende os interesses ou os arrobos, mas que pensam o país. Então, resgatar a nossa democracia é uma tarefa que todos nós temos. E aqui o Senado é o palco, aqui o Senado é o espaço. Acho que, com as trapalhadas desse governo de 20 dias, talvez ganhe consciência aqui nesse plenário, eu espero que isso aconteça, a visão, a posição de fazer um reencontro do Brasil com a democracia. E, se for necessário, para pacificar o Brasil, chamarmos eleições para que só faça e só conduza os destinos do povo brasileiro àqueles que passaram pelas urnas, por que não? Vamos reconhecer as nossas limitações, vamos reconhecer nossos erros, mas vamos pôr os interesses do país num primeiro plano. Essa coxa de retalho, pegar um governo, dividir por alguns partidos que não passam de negócios, espécies de empresas sem produto, não pode ser a solução para o Brasil. Empoderar o fisiologismo não pode ser solução para o Brasil. O Brasil precisa de uma reforma política que atinja todos nós, sem exceção, que possa vir de uma constituinte exclusiva, que acabe com 35 partidos, que consolide alguns partidos para consolidar a democracia e nos permitir que aquele que ganha possa governar. Aquela tese vencedora nas eleições possa ser implementada. É isso que eu acho que nós precisamos para o bem do nosso país e do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente.